gente chegando ainda, mas eu já vou começando uma leve introdução ao MongoDB. Tá? Qual é o foco dessa palestra hoje? Tá? Eu vou focar em um banco de dados não relacional, que é o MongoDB, mas eu vou falar bem genericamente desse conceito de bancos não relacionais, né? O porquê que isso está se tornando bastante comum, embora não seja um conceito tão atual. Tá? Ele já existe há um certo tempo, já tem uma certa estrada aí, mas agora está ficando bastante popular com aplicações web, de internet, a tão chamada Web 2.0, né? E o MongoDB é um dos bancos não relacionais mais populares. Tá? Então, falando um pouquinho, quem eu sou? Tá? Eu trabalho numa empresa chamada PropScience, que trabalha com análise de dados, trabalha com infra, também uma série de coisas, né? Mas o meu foco é fazer realmente essa arquitetura de dados dentro da Propos. Tá? Então, eu trabalho com Python, com a comunidade do software livre já há um certo tempo, né? Já participei dos primeiros Fizzles também, né? Então, para mim é bastante prazeroso estar aqui hoje também, né? Sempre participar do Fizzle é muito bom. Tá? Então, pulando um pouco essas apresentações, como que interessa, vou falar um pouquinho do MongoDB. Tá? O pessoal sempre pergunta, Mongo, esse termo às vezes pode parecer um pouco pejorativo em línguas latinas, principalmente, português, espanhol, entre outras. Né? Só que a origem desse nome vem do termo humongous, tá? Que a raiz dessa palavra significa gigantesco, então, ou seja, algo que consegue absorver um volume grande de informações e consegue tratar e organizar essas informações de uma certa forma. Tá? Então, só para tirar a primeira dúvida aí, o nome MongoDB vem de humongous. Tá? A história dele, né? Ele foi criado pelos fundadores da DoubleClick. Tá? Então, se a gente pegar o Dwight Merriman e o Elio Horowitz, que são os dois fundadores da MongoDB, tá? Que antigamente se chamava Tengen, aí esse nome Tengen não existe mais, agora se chama somente MongoDB Corporation, né? A ideia deles era criar um sistema que é parecido com o Google App Engine hoje, né? Ou seja, um sistema onde é possível armazenar um grande volume de informações, seria o Big Table, né? Tudo, mas aí o projeto acabou se derivando para um banco de dados não relacional, para o MongoDB, que hoje é um dos mais populares. Qual foi a ideia deles? Eles trabalhavam, eles são os dois fundadores, né? Os dois fundadores da DoubleClick, que foi adquirida pelo Google alguns anos atrás. E eles tiveram alguns problemas de escalabilidade na DoubleClick. Então, eles não conseguiam escalar o grande volume de anúncios, que era uma empresa que fazia anúncios na internet, tá? Mas acho que algumas pessoas até já ouviram falar. E eles tiveram alguns problemas, porque usava banco relacional, e aí tinha algumas dificuldades para poder escalar. Não que o banco relacional não escala, ele escala sim, só que é um pouco mais complicado de fazer todo o processo. Então, quando eles saíram da DoubleClick, eles resolveram arquitetar algo que fosse fácil de escalar, fácil de guardar dados, fácil de trabalhar com informação, altamente escalável, com shards, né, que são conceitos que a gente vai ver depois, e aí criaram a empresa chamada, que hoje é conhecida como MongoDB. Tá? Então, ela teve, né, desde o início, é um banco de dados recente, ele foi criado em meados de 2007, tá? Então, ele teve esse gráfico aí, mostra o número de commits que teve no código, ou seja, de contribuições que teve. Então, começou um pouquinho neutro, até chegar a 2012, 2011, mais ou menos, que é onde esse gráfico termina, começou a aumentar. Hoje tem muito mais. Tá? Então, se a gente pegar cada release do MongoDB, é possível notar que tem muita coisa que entra no código, muita coisa boa, muito recurso. Tá? E o mais legal, eles ouvem muito a comunidade. Tá? Eu trabalho com MongoDB praticamente desde o comecinho. Como é que eu fui cair nisso? Tá? Eu tive um projeto que usava banco relacional, que cuidava de dados da Bovespa e de outras fontes, ou seja, tinha umas 40 fontes de informações diferentes, cada uma vinha de um jeito. A gente tinha que organizar aquilo. Então, começou com banco relacional. E a gente teve algumas dificuldades, por questão de formato, de padronização de tabelas e essas coisas todas. E, na época, isso foi 2007, 2008, eu já estava olhando esses conceitos de banco não relacional. Então, eu mexi com um chamado Couchbase, CouchDB, tá, que é muito parecido em muitas coisas com o MongoDB. Tá? E depois, em um canal de IR, que eu acabei caindo no canal da MongoDB, eu tive, nessa época, o privilégio até de conversar com os dois criadores, né, com o Elio Horowitz e com o Dwight Merriman. Trocamos algumas ideias, falou assim, a gente quer testar ainda, está lançando, é muito novo, muito recente. Eu comecei a ver, baixei para a minha máquina e falei, olha, o conceito é muito legal, muito interessante.
Comecei a fazer alguns testes nele, conectei uma base, migrei uma base para ele, a curva de aprendizado foi muito rápida. Então, ou seja, organizar as informações dele foi muito mais rápido do que eu estava fazendo no Couchbase, né, no CouchDB, na época chamava CouchDB, hoje Couchbase é uma empresa, né, no caso. E aí deu muito certo, né, o projeto foi para o ar, tá, com umas versões iniciais do MongoDB, cresceu, escalou e a gente conseguiu ter bastante sucesso com esse projeto. E a partir daí eu acabei interagindo um pouco com a própria comunidade MongoDB. Até nesse começo eu ajudei a traduzir até a documentação deles para português, eu fiz algumas contribuições com o driver de Python, tá, que hoje é um driver oficial deles, né, hoje a própria MongoDB mantém esse driver. Então, na época eu descobri uns bugs, um pouquinho de inconsistência, eu sabia como corrigir aquilo, corrigi, mandei de volta para eles aprovaram. E aí estabeleceu-se um vínculo, né? Acabei sempre ficando em contato com eles. Hoje a empresa que eu trabalho, a Propos, ela é uma parceira da MongoDB no Brasil. Tá? E a gente hoje está atendendo muitas empresas grandes, né, que estão utilizando o MongoDB. Tá? Acho que as principais no Brasil a gente já meio que ajudou a implementar. Tá? Então, quem usa hoje? Então, se a gente for citar empresas de fora, a gente tem o Foursquare, da Check-in no mapa, eles contribuíram muito com a questão de georreferenciamento do MongoDB. Então, quando a gente pega latitude e longitude, manda para dar um check-in em algum lugar, esse engine que roda em trás dele, ele é feito em MongoDB, usando o gel dele, parte de GIS, georreferenciamento. O GitHub utiliza EA Games. E no Brasil, a gente tem EasyTax, a Globo, IG, Mercado Livre, Zapmóveis, Ingress, Terra. Tá? A maioria desses a gente atende. A EasyTaxi, hoje quem chama o táxi pelo aplicativo, aquele engine também é 100% MongoDB. A gente trabalhou com eles no começo para ajudar a arquitetar isso. Tá? Hoje eles estão caminhando perna própria, então um sistema muito bacana, muito interessante, uma base grande. Tá? O Mercado Livre usa bastante MongoDB internamente, tá? Para várias questões do site, aplicações e APIs. Tá? A Globo.com usa bastante. Tá? Os Zapmóveis, a gente trabalhou com eles também, para ajudar a organizar a busca de imóveis, etc., com o MongoDB. Tá? A gente conversa bastante com ele. Ingress.com, Terra Networks também tem. Se bobear, tem alguns colegas aqui do Terra, né? O Terra também está usando bastante. Tá? Eu trabalhei no Terra, eu sou ex-funcionário lá também. Um pouquinho de conceito. Vamos falar um pouco do conceito NoSQL. Tá? Existe um mito que NoSQL é um movimento contra SQL. O no significa não SQL. Não é isso. Tá? É errado pensar dessa forma. O no não é nada negativo, não é nada contra o modelo SQL. É apenas um conceito. A sigla ela é geralmente traduzida como Not Only SQL, não apenas SQL. Então, ou seja, pode ter SQL também, mas, dependendo de como você organiza a informação, um banco não relacional ele pode ser um pouco melhor. Ele pode dar mais efeito, pode facilitar muitas coisas. Tá? E ele foi cunhado, esse termo, aí começou a ser falado pelo Carlos Strodes e Eric Evans, né, como referência a um tipo de armazenamento de dados. Então, não é nada contra o modelo relacional. Tá? Eu até digo para vocês que a maioria dos projetos que eu trabalho, eles usam mais de um banco. Tem o MongoDB com Postgres, ou MongoDB com Oracle, ou MongoDB com MySQL, entre outros. Ou seja, o que o banco relacional faz de melhor, a gente deixa no relacional, o que o não relacional faz de melhor, a gente deixa no não relacional. Tem um cliente que eu atendo que usa 4 bancos na mesma aplicação. Tá? Um grande player aí de e-commerce. Então, eles têm o MongoDB para o catálogo de produtos. Tá? Tem o Redis para fazer carrinho de compras, o Redis para fazer o carrinho de compra. O Neo4j, que é um banco de dados grafos para fazer recomendação de produtos. E, no último, tem um Oracle, que é o que faz a transação financeira dele, né? Que tem a parte de transações, etc., coisa que no banco não relacional não é tão forte isso. Tá? Então, ou seja, para cada etapa do site, utiliza-se o mais adequado para aquilo. Tá? Quais são os motivos para usar? Novo paradigma, que na verdade não é tão novo assim. Se a gente voltar no tempo dos mainframes, tá? Pegar aquelas máquinas bem mais antigas, já tinha conceitos de bancos não relacionais, bancos tabulares. Tá? Então, o conceito não é novo, ou seja, o banco relacional se tornou popular na década de 80, etc., por uma questão mais de memória, se a gente for pensar bem. Por quê? Porque a gente tem que padronizar os dados, tá? E tem que ocupar o mínimo possível de memória para o maior número possível de informações. Então, por isso que a gente normaliza, às vezes desnormaliza,
etc. Isso é uma forma de organizar o dado, deixar ele um pouco mais ajustado num formato que facilite depois trabalhar com eles futuramente. Tá? Porque memória era algo muito caro naquela época. Então, se a gente pega, por exemplo, um catálogo, um cadastro de pessoas, nome, sobrenome, e-mail, cidade. Então, a cidade, a gente não vai colocar Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre por extenso em cada uma. No banco relacional, a gente cria uma tabela de cidades. Então, vai lá, Porto Alegre, ID 1. E no registro daquele usuário, vai estar no campo cidade, vai estar o ID 1, ao invés de estar repetindo Porto Alegre. Então, isso aí, esse dado foi trabalhado para ficar, para ocupar menos espaço, coisa que no banco não relacional já muda bastante. Tá? A gente fala de funcionalidades, muda a forma de pensar. Tá? A gente fala de escalabilidade, então os dados podem ser fatiados, fazer um sharding, fazer um réplica, ou distribuir isso em regiões geográficas, é muito fácil criar um sharding com MongoDB. Em 15 minutos aqui a gente cria tá, um shard, ele é muito fácil mesmo, muito fácil espalhar essas informações, migrar, jogar dados de um lado para o outro. Então, isso é o grande tchan no momento. A gente faz isso no banco relacional também, só que é muito mais trabalhoso. Por exemplo, é muito mais difícil você particionar dados em um banco relacional. Faz também, estou dizendo que é ruim, que etc. Só que não é o foco dele fazer isso. Tá? A escalabilidade dos bancos não relacionais ela é horizontal. Começou a ficar lento, a estrutura começa a ficar pesada, coloca mais máquina, vai plugando mais máquina. Enquanto que no banco relacional é uma escalabilidade mais vertical. Começou a ficar lento, coloca numa máquina com mais memória, com mais processador, com mais disco. Então acaba ficando, muda um pouco esse conceito. Tá? Volume de dados. Tá? Muitas vezes os bancos não relacionais eles estão associados a Big Data. Faz muito sentido. Tá? Muito comum utilizar soluções não relacionais com Hadoop, com outras ferramentas aí que a gente conhece como Big Data. Inclusive, o MongoDB tem um conector para o Hadoop que é muito bacana. Então, é possível gravar dados no HDFS, recuperar, importar, jogar informação para o Hadoop para rodar MapReduce nele, ou algum algoritmo, depois buscar essa informação tratada. É muito comum fazer isso. Então, um grande volume de dados. Até então, eu achava que 10 milhões de documentos ou registros era um grande volume. Aí eu peguei um cliente que ele gerava 1 bilhão de documentos por dia. Aí eu falei, poxa, isso aqui, aquele 10 milhões, para mim não é nada. 10 milhões eu rodo no meu notebook. Então, começa a mudar um pouco o seu conceito. Então, quando a gente fala volume de dados enorme, a grande vantagem de bancos não relacionais é a escalabilidade disso. Porque o seu limite vai ser o limite de infra, quanto que o ferro que a máquina aguenta, ou as máquinas aguentam armazenar. Não tem um limite lógico disso, é um limite físico. Começou a ficar lento, começou a precisar de mais informações, começa a escalar essa infra. Tá? E outra coisa legal também nos bancos não relacionais, para desenvolver nele é muito melhor. Melhor no sentido que a força, o poder, fica maior para o lado do programador, não para o lado do DBA, porque o programador tem que pensar de uma forma diferente, tá? Tem que entender como é que o dado ele é gravado, e o desenvolvimento dessa aplicação tem que estar equiparado com aquilo, senão vira uma bagunça. Então, alguns conceitos, quando a gente trabalha com NoSQL, eles precisam ser mudados. A gente tem que parar de pensar de forma relacional, entender como é que funciona o modelo não relacional e começar a trabalhar dessa forma. Senão vira uma bagunça, a experiência própria é isso. Agora, falando de MongoDB, a gente pode considerar o uso do MongoDB se está usando muito cache na aplicação. Tá? Se os dados mudam muito. Aí outra coisa legal também, eu tenho um cliente que, em produção, ele faz deploy em produção sem programar parada, sem nada. Por que ele consegue isso? Porque o MongoDB, ou os bancos não relacionais de uma forma genérica, permitem que você tenha numa mesma coleção, ou numa mesma tabela, documentos ou registros, né, que o primeiro registro tem alguns campos que o segundo não tem. O terceiro registro é diferente dos dois primeiros, isso na mesma tabela ou na mesma coleção. Tá? A gente chama de coleção isso dentro do MongoDB. Então, ele permite essa flexibilidade. Então, qual é a vantagem disso? Lançou uma versão nova, tá, da sua aplicação, ela possui alguns campos a mais, você não precisa dar um alter table, um create table, ou modificar aquilo. Geralmente, esse cliente ele faz com o sistema no ar, em produção, rodando no dia a dia, sem programar parada. Eles usam Scrum, usam métodos ágeis de desenvolvimento, consegue programar os sprints, consegue fazer deploy,
um pouco antes de sair para o almoço, por exemplo, eu já vi fazendo isso. A aplicação funciona, não tem parada, não tem nada. Por quê? Porque a partir daquele momento que fez o deploy, que deu um reload no servidor, os novos registros que entrarem a partir daquele ponto vão estar com aqueles campos a mais ou a menos, né, de acordo com o que foi planejado. E aí, claro, tem que ter uma certa verificação via software, ali, via código mesmo, para buscar e saber trabalhar com essas informações. Tá? É muito comum fazer isso. Se precisa de processamento em tempo real, ou seja, é possível gravar um volume muito grande de informações e recuperar um volume muito grande de informações facilmente, com os bancos não relacionais. Tá? Se gosta de desenvolvimento ágil, acho que esse exemplo que eu dei desse cliente, outros também, outras pessoas que eu conheço também fazem dessa forma. Eu mesmo tenho aplicações que eu cuido, que precisa mudar alguma coisa aqui. Às vezes falando até por um cliente mesmo no telefone, uma coisa muito urgente, não pode entrar no próximo sprint, vamos fazer agora. A gente faz commit, põe no ar, está funcionando. A gente não para a aplicação. Eu nunca mais virei uma noite para fazer migração e nunca mais trabalhei final de semana. Tá? Então, isso é bem interessante. Tá? E se tem dificuldades no modelo relacional, ou se usa muito join numa aplicação, também é algo para se considerar. Ou seja, pensar numa modelagem diferente. Para começar, é muito fácil. Tá? O MongoDB ele tem uma curva de aprendizado muito rápida. Então, quem já viu um JSON, o MongoDB guarda JSONs, ou algo semelhante a um JSON, que é um documento, dentro da sua base. Tá? A curva de aprendizado é muito baixa, mas qual o problema que acaba acontecendo é que as pessoas começam a trabalhar com MongoDB pensando de forma relacional. Então, esse exemplo de cadastro de usuários, tem um campo chamado cidade. Então, quem está começando com MongoDB, eu já vi algumas vezes acontecer, ele cria uma outra coleção de cidade, aí cria lá São Paulo 1, Rio de Janeiro 2, Porto Alegre 3. E na coleção de usuários, tenta amarrar o ID com uma coisa da outra. Isso é errado fazer nos bancos não relacionais. Então, na sua mesma coleção, vai estar lá o campo cidade, vai estar a cidade escrita por extenso lá. Mas pode ter inconsistência? Pode. Aí que eu volto naquela outra história, que o poder está mais no código, então a gente tem que saber controlar isso via código. Depois que pega o jeitinho da coisa, fica muito mais fácil de desenvolver. Tá? Muito mais rápido também. Instalar é fácil, pode baixar os pacotes originais no site da MongoDB mesmo, ou um apt-get, um yum install, o que seja, na distro de vocês, que já deve ter o pacote. Só vejam se não é uma versão mais antiga, porque nem sempre está com a última versão. Tá? E a última versão é bem interessante. Agora, pergunta, se pode substituir o banco relacional? Até pode, mas como eu disse, NoSQL não é nada contra o modelo SQL, é uma alternativa de persistência de dados. Tem que ver se vale a pena. Tem que ver se não vai engessar a aplicação, se não vai criar um outro problema aí. Na maioria dos casos, trabalha-se em conjunto com bancos relacionais, não relacional e o relacional trabalhando na mesma aplicação. Tá? Tudo vai depender da arquitetura dessa aplicação. Isso aqui é igual perguntar qual dessas ferramentas é a melhor. Tá? Então, se a gente pegar os bancos não relacionais, tem MongoDB, Cassandra, Riak, CouchDB, HBase, dá para listar aqui uns 20 bancos facinho, facinho, facinho. Não existe um que é melhor do que o outro, existe o mais adequado para a aplicação de vocês. Então, o MongoDB ele é muito bom para guardar documentos, num exemplo de e-commerce, fazer um catálogo de produtos é perfeito. Catálogo de produtos, olha só como é que a gente pensa de forma não relacional. Eu tenho uma geladeira. Quais são os atributos de uma geladeira? Cor, tamanho, litros, 110, 220, se é prata, se é branca, etc. Quais são as características de uma televisor, de um aparelho de TV? Polegadas, tamanho, peso, se é LED, se é LCD, se é plasma, se é Smart TV, se não é. Ou seja, uma geladeira tem atributos diferentes de uma televisão. Se a gente fosse modelar uma aplicação de e-commerce em banco relacional, você teria que ter uma tabela de atributos e tentar amarrar uma coisa com a outra. No MongoDB, o mesmo documento pode ter voltagem, o outro não tem voltagem, cor, tamanho, peso, litros. Por exemplo, não faz sentido o atributo litros para uma televisão. Só que na mesma coleção você pode ter um documento que tem o atributo litros e o outro que não tenha isso. Funciona muito bem. Tá? Então, é perfeito para uma situação como essa. Vai guardar muita coisa, mas cada coisa que vocês vão guardar tem um formato, características diferentes. Tá? Ao invés de ficar criando tabelas de atributo ou tabelas auxiliares para amarrar essas informações, não, você joga tudo no mesmo documento,
e ele se organiza. Só que o MongoDB ele é ruim para questões do tipo transações, ele não faz transações e nem vai fazer, porque não é o foco dele fazer isso. Se precisa de transação, procura um banco que tenha transação, Oracle, Postgres, MySQL, etc., banco relacional no caso. Tá? Ele não faz, não vai fazer, porque não é o foco dele. Então, não existe a ferramenta melhor, existe a mais adequada para aquilo que vocês vão fazer. Eu posso pregar um prego na parede usando uma pá. Funciona, mas esse é meio trabalhoso, não vai ficar bonito, vai ficar meio torto. Então, eu uso um martelo, que é o mais adequado para esse trabalho que eu vou fazer. É a mesma coisa com bancos de dados, seja relacional ou não relacional hoje em dia. O bacana do MongoDB é que ele tem suporte nativo a praticamente qualquer linguagem de programação. Tá? Então, se a gente pegar as principais, Python, Java, C, C++, Go, .NET, entre outras, já tem um suporte nativo e mantido pela própria MongoDB. Só que se usa uma outra linguagem diferente, eu quero fazer em Haskell, minha aplicação, eu quero fazer em Lisp. Existem drivers mantidos pela comunidade feitos em outra linguagem. Ah, mas eu criei a minha linguagem de programação. Beleza, você criou a sua linguagem de programação, ótimo. O MongoDB tem uma interface REST. Faz a sua linguagem conversar com a interface REST dele, que você consegue falar com o MongoDB também. Então, é muito tranquilo, né, a gente fazer conexão com ele. Tá? Uns recursos bem legais que o MongoDB tem. Busca textual, Full Text Search. É possível usar steaming nesse Full Text Search. Eu vou falar o que é um steaming mais para frente. Tá? Tem o Aggregation Framework, que é muito bom para gerar relatório, fazer qualquer tipo de agregação, um pouco semelhante ao MapReduce, um pouco mais simplificado que o MapReduce, e pode fazer a mesma coisa que o MapReduce faz. Tá? Então, ele tem um framework de agregação que é muito interessante. Faz soma, concatena dados, gera estatística, tira média, faz uma série de coisas. É bem legal. Tá? Índices espaciais, que nada mais é que índices geográficos. Eu posso guardar um ponto, um polígono, polígono, uma linha, etc. dentro dele, e eu consigo fazer cálculos geográficos. Eu tenho um ponto, latitude e longitude da PUC aqui em Porto Alegre, menos 51,30 ponto alguma coisa. Eu quero saber a distância da PUC com o centro de Porto Alegre. Eu calculo a distância, ponto 1, ponto 2, qual a distância entre eles. Aí vai dizer tantos metros ou tantos quilômetros, etc. Esse índice espacial suporta 2D e 3D, tá? Ou seja, 2D, porque existe uma diferença. Né? A gente pega um mapa chapado, e a gente coloca, dependendo da projeção que vai se usar, um ponto em Porto Alegre e um ponto em Pequim, na China. Se a gente calcular a reta disso, vai dar uma distorção, porque a Terra ela é esférica, né, redonda, e tem que considerar essa curvatura. O MongoDB tem algoritmo que considera essa curvatura também. Tá? Então, depende de como esse índice foi criado, 2D ou 2D esférico, etc. O sharding, que nada mais é do que replicar, fatiar o banco em vários servidores diferentes. Então, imagina assim, eu quero indexar todos os cidadãos brasileiros, separados por estado. Então, estado do Rio Grande do Sul, servidor 1. Estado de Santa Catarina, servidor 2. Paraná, servidor 3. São Paulo, 4, 5, assim por diante. Então, quando gravar alguma informação, quem for do Rio Grande do Sul vai estar sempre nesse pool de servidores aqui. Pode ser uma máquina sozinha, pode ser uma réplica. Tá, Santa Catarina no servidor 2, ou no grupo de máquinas 2, 3, 4, 5, assim por diante. Tá? Então, quando a sua aplicação dispara uma consulta, então tem um Mongoose, que é o Query Server, que é quem organiza essas informações, vai disparar para um servidor somente. A sua aplicação não precisa saber disso. O MongoDB se organiza através do Query Server, do Config Server e de outras ferramentas, e vai dizer qual servidor tem aquela informação que você quer, busca e coloca lá. Qual que é a vantagem disso? Escalabilidade. Tá? Então, você pode escalar ad infinitum, assim como escala de acordo com o que a sua infra vai suportar. Tá? Ele não tem limitação nesse ponto. Tá? Réplica set. Réplica set nada mais é que segurança. Cai o servidor master e assume o slave. Assim como tem nas outras ferramentas. Tá? É bem semelhante isso. Tá? Inclusive, o shard pode ter o seu réplica. Um shard, a gente recomenda que cada shard tenha o seu réplica. Porque se o shard, por exemplo, se o servidor do Rio Grande do Sul cair, for uma máquina única, quando vocês fizerem consultas na máquina do Rio Grande do Sul, vai dar timeout e vai devolver um erro, vai gerar uma exception. Então, se tiver um sharding, o master morreu, o secundário assume. Tá? Então, é possível fazer isso também. Então, voltando à busca textual. Então,
Então, tem suporte a português do Brasil, Steaming Stop Words. O que é o Steaming? Ele identifica a raiz da palavra, tá, e tenta aproximar alguma coisa, como, por exemplo, um verbo andar. Se eu submeter uma busca textual com o verbo andar, mas eu não tenho nenhum documento que tenha a palavra andar, mas tem a palavra andou, ou está andando, alguma coisa semelhante, ele vai colocar um token, uma pontuação naquilo, e falar, olha, esse documento aqui não tem a palavra andar, mas tem um verbo, tá, tem uma palavra que se deriva da mesma raiz do verbo andar, e a probabilidade de ser a busca que você quer é de tantos %. Então, isso é chamado steaming. Tá? Stop words, palavras que não são relevantes para a busca, como preposições, entre outras coisas, por exemplo, para, de, em cima, embaixo, dentro, fora, coisas que não são relevantes para a busca. Então, ele corta isso aqui, ele não atribui pontuação nesses tokens. Tá? Então, alguns advérbios e por aí vai. Inclusive, eu posso fazer buscas no estilo Google, mais alguma coisa, menos outra coisa. Então, ele busca todos os documentos que tem aquela palavra, menos aquela. Tá? Ele faz isso também. Então, o steaming, um exemplo. Né? Se eu indexar a frase bonitinha de incentivo, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Se eu procurar a palavra vencendo, a mesma será exibida no resultado de busca para esse documento. Ou seja, ele não vai dar um token 1, que 1 é realmente documentos que têm aquela informação, vai dar 0, alguma coisa. Então, é um número fracionado, 1 significa que ele tem certeza que o documento que você procura é aquele. Tá? Ele vai dar 0, uma pontuação um pouquinho menor, mas vai achar. O MongoDB em si tem uma interface baseada em JavaScript. Ele usa o motor V8 do Google, assim como o Node.js. Tá? Ele tem um shellzinho em JavaScript, onde é possível fazer qualquer coisa ali dentro, inclusive código JavaScript, para trabalhar com o MongoDB. Criar coleção, ler coleção, fazer backup, extrair dados lá de dentro via JavaScript é possível. Então, ele te dá bastante liberdade para fazer o que quiser. Agora, algumas nomenclaturas. Tá? Então, base de dados. A gente usa o termo base de dados mesmo. Então, de um lado, eu comparo como é que se fala no relacional, do outro lado, como é que a gente usa no MongoDB em si. Tá? Eu não estou colocando no NoSQL genérico, porque alguns outros podem mudar um pouco o conceito. Tá? Tabela, a gente chama de coleção no MongoDB. Registro, a gente chama de documento. Índice, é índice mesmo. Um join, é um documento embarcado. Não existe join, como a gente conhece no SQL, no MongoDB, mas existem maneiras de fazer algo semelhante a um join, que não é um join, mas tem o mesmo resultado. E a foreign key é um índice de referência dentro de cada documento. Tá? Isso aqui é um modelo de documento. Tá? Isso aqui é um modelo que pode ser gravado dentro do MongoDB. Então, olha só, é um JSON, praticamente. Tem a chave e o valor dessa chave. Nome, sobrenome, e-mail, Twitter, idade. Olha lá, veja que eu coloco um inteiro. Palestrante, true, tem um tipo booleano também. Aí ele suporta listas, suporta dicionários, né, ou listas, ou hash também, que em Python a gente chama de dicionário, né? Então ele suporta alguns tipos bem interessantes, tipo de data, hora, etc. Né? Então o Mongo Shell, que é aquele que eu falei que é em JavaScript, né? É onde a gente consegue aprender alguma coisa com o MongoDB, consegue treinando como é que ele funciona, fazer testes, etc. Dou até alguns exemplos aqui. Ó. Então, isso aí para mostrar que é um JavaScript. Tá? Então, só conecto no Mongo Shell e rodo algumas funções, atribuo um valor 10 na variável A, 30 na variável B, comparo se uma maior que a outra, etc., para mostrar que é JavaScript mesmo. Tá? E outra coisa legal no MongoDB, não existe um create table ou um create DB nele. Tudo que a gente faz nele, por exemplo, se eu dou um use em um banco, esse banco não existe, ele vai criar a primeira vez que eu der um use nele. Tá? Então, ele vai criando as coisas on the fly. Então, nesse caso aqui, eu dou um use escola. Não existe um banco de dados local na minha máquina chamado escola. A partir do momento que eu dou um use, aqui fisicamente ele não está criado ainda. Tá? Então, ele reserva um espaço para ele, etc. A partir do momento que eu inserir um documento nele, aí o banco é criado fisicamente. Então, inserindo um registro nele, ou um documento. Tá? Então, DB, que é a variável global dele, alunos, olha só, outra coisa legal. Esse alunos não existe, é uma coleção, que é equivalente a uma tabela.
insert. Aí eu coloco os atributos ali, então vou cadastrar o Rolando Rocha, na turma de Python, nota 10. Tá? Então, depois que eu cadastrei aquilo, eu dei um enter ali, via Mongo Shell mesmo, eu dou um enter, esse documento já está persistido em disco, ele já está gravado ali. Se eu quiser procurar ele, eu dou o comando find one, aí ele vai exibir, aí ele vai sempre aparecer um object ID. Todos os documentos do MongoDB precisam ter essa chave, essa underline ID, que é um object ID. Se vocês não passarem nada, o próprio MongoDB vai criar uma para ele, vai criar esse hash aí, que tem uma lógica, os 4 primeiros é o ID da máquina, do disco, etc. Depois tem data, hora, timestamp, mais um random ali no meio, que ele cria isso. Existe um algoritmo para ele criar isso. Ou eu posso especificar o meu, desde que seja único. Tá? Então, em cada coleção, os object IDs têm que ser únicos. Não pode ter 2 documentos com o mesmo object ID da mesma coleção. Inserindo um outro registro. Olha só que legal. O primeiro que eu cadastrei tinha 3 campos apenas, ou 3 chaves. Esse aqui tem várias chaves. Inclusive, tem um tipo de dados ali, tem uma lista, e embaixo tem um hash, ou um dicionário. Então, eu cadastrei ali a idade 29. 29 eu deixei sem aspas porque é um inteiro, então ele reconhece esse tipo de dados. E o mais legal, em cada linguagem de programação, ele tenta manter o padrão da linguagem. Se eu fosse fazer isso em Python, por exemplo, eu gravo um inteiro de Python, normal, uma lista de Python, mando para o MongoDB, o driver dele vai entender aquilo e vai gravar internamente. O mesmo acontece com Java, com linguagens, qualquer outra linguagem, PHP, etc. Então, eu tenho um tipo de dados ali, uma lista, que é matérias, e notas, que é um hash, ou um dict. Tá? Então, ele permite eu gravar essas coisas. Se eu quiser listar o registro da Carolina apenas, então eu dou um db alunos find, olha como é que é o select deles. Então, eu coloco a chave que eu quero procurar e o valor dela. Aquele ponto .pretty no final é só para imprimir bonitinho, assim, para deixar tudo com espaço, com tabs ali, senão ele lista tudo numa linha só, fica ruim de enxergar, tá? De a gente ver como é que é. Uma outra diferença, tá? Nos bancos não relacionais, geralmente, eles trabalham com o conceito de filtros. Então, as queries deles, a gente tem que ir filtrando aquilo que a gente quer. Isso aqui, comparando com SQL, seria select from alunos where name igual Carolina. Então, se eu der um db.alunos.find e não colocar nenhum parâmetro, ele vai entender que é um select asterisco from alunos. Então, ele vai listar todos os registros, todos os documentos. Então, eu tenho que ir filtrando, trabalhando com o conceito de filtro. Então, nome, eu quero somente os documentos que têm o nome Carolina. Aí ele vai listar isso aqui. Ele aceita expressão regular, aceita alguns operadores, no caso de inteiros ou floats, né, maior, menor, etc., igual. Nos operadores de georreferenciamento, ele aceita operadores do tipo está dentro, está fora, passa, né, pass, ou contains e contains, né, que são alguns operadores, ele aceita também. E aí, claro, vai depender de cada índice que foi criado. Mas o basicão seria esse aqui. Né? Então, inserindo mais um registro. Vou inserir o terceiro registro aqui. Então, eu estou inserindo o registro da Juliana, e é onde só tem a matéria RIAC e Python. E acabou. Tá? Ou seja, tem campos a menos nesse documento. E aí, claro, mostrando como é que é um filtro. Então, eu quero listar todo mundo do sexo feminino. Então, ele vai dar um find sexo feminino. Detalhe, só vai listar quem tem essa chave, sexo, e quem tem o valor chamado feminino. Tá? Se o documento não tiver isso, ele ignora normalmente, tá? Como é normal. E tem como a gente procurar também documentos que não têm certas chaves. Tá? O exists, true ou false. E listando quem tem MongoDB na matéria. Então, ou seja, eu quero pegar aquela lista de matérias, onde eu especifico uma, vírgula, outra, eu quero saber todo mundo que tem MongoDB. Então, basicamente, a chave eu quero buscar matérias e o valor. Aí ele pega, ele procura lá dentro. E aí, mostrando um operador. Eu quero listar todo mundo que tem menos de 30 anos. Aí eu dou a idade, o operador LT, que veio do inglês lower than, menor que, e o valor que eu quero pegar. Tá? Então, ele tem alguns operadores, o LT, o GT, de greater than, maior que, o LTE, menor, igual que, e o GTE, que é greater than, equal, ou maior, igual que. Tá? Então, ele tem alguns operadores.
que são basicamente... Tem outros, tá? Aqui eu estou passando só alguns. Então, GT, LE, etc. E aí, para a gente continuar, eu vou passar um exemplo de um CRUD completo para vocês no MongoDB. Então, a gente inseriu o consultor, agora vai fazer um update de um registro. Então, tem o próprio comando update. Então, primeiro, eu faço a query do que eu quero alterar. Eu quero alterar a Carolina, considerando que só existe uma Carolina nesse sistema, tá? Que a gente, óbvio, que teria que colocar uma chave ali para não sair alterando todo mundo que tem o nome de Carolina. E aí eu uso aquele operador set, e aí eu coloco o sobrenome novo, ou faço alguma correção naquele registro. Se não tiver a chave, ele cria nesse momento. Então, se eu quiser criar, por exemplo, celular, não tenho celular. Então, eu dou um set, celular, 2 pontos, o valor. Ele cria esse campo automaticamente. Tá? Para quem estiver anotando, isso aqui serve como um pequeno tutorial de MongoDB, mas depois eu vou disponibilizar essa palestra. Tá? Então, quem quiser depois seguir esses exemplos. E o resultado, tá? Eu rodei aquele update, aí lá embaixo ele coloca o sobrenome novo da Carolina, tá? Só para mostrar isso aqui. Se eu fizer isso aqui, olha só, agora pensando de forma não relacional. Se eu fizer isso aqui, olha, não tem o operador set ali, ó. Se a gente comparar com a outra query, olha que curioso isso. Essa aqui, ó. Essa aqui tem aquele operador set e essa outra não tem. Alguém chuta o que pode acontecer se eu fizer isso? Vamos ver se... Exatamente. Ele vai apagar todos os outros campos, ele vai deixar somente o sobrenome ali. Ele vai entender que isso aqui vai querer sobrescrever o documento inteiro. Tá? Então, o set é um operador de... Você está atribuindo alguma informação nova, você não coloca o set, ele vai pegar o documento da Carolina, vai apagar tudo e vai deixar somente o sobrenome dela. Então, as outras informações morrem. Gente, vou dar uma acelerada, que ainda tem bastante coisa, tem 10 minutos. Ó, o remove é o mesmo conceito, só usar o remove. Tá? Listando alunos, isso aqui eu vou pular, depois vocês vão ver. Isso aqui é só um select nome from alunos, um exemplo. Aqui tem alguns comparativos, né? Mas eu vou pular isso aqui, depois se vocês quiserem ver. Basicamente o que faz em SQL e o que faz em MongoDB. Então, select asterisco from, db users find, sem atributo nenhum, onde ele dá um asterisco em tudo. Então, eu tenho o where, eu tenho aqueles operadores, né, como eu já mostrei em alguns casos. Então, ele tem limit 10, skip, para fazer paginação, por exemplo, ele faz também, que é bastante parecido até. Né? Cria índices também, da mesma forma. Tá? Se eu quiser procurar documentos que não têm uma chave específica, então eu posso usar aquele operador exists. Eu quero saber todos os alunos da minha base que não têm o campo e-mail. Então eu dou um exists false no campo e-mail, vai listar todo mundo que não tem aquele campo. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá? Então, tá. Existe uma coisa bastante comum, uma dúvida bastante comum. Vamos simular uma aplicação, uma escola, onde tem um cadastro de alunos e uma livraria dentro dessa escola, onde os alunos podem alugar livros. Então, aquele sisteminha básico de locadora que a gente faz o colegial técnico. Tá? Vai alugar, etc., blá, blá, blá. Como é que a gente faria isso no MongoDB? De certa forma, eu teria que criar um relacionamento no meio. Existe, basicamente, 3 cenários ou 3 formas de fazer isso. Então, imagina assim, a gente tem uma coleção de alunos, com todos os alunos que estudam ali, uma coleção de livros, com todos os livros, que é o catálogo dessa livraria lá dentro. Eu quero dizer que o aluno 1 alugou um livro. Tá? Então, existem algumas maneiras de fazer isso com o MongoDB. O primeiro cenário é a gente pegar a coleção de alunos que está ali, eu criar um novo campo, uma nova chave dentro dele, tá? Que, ali eu estou chamando de biblioteca ID em verdinho, e ali dentro eu colocar os IDs dos livros que ele alugou. Eu posso colocar os IDs, posso colocar o título, eu posso replicar qualquer informação do tipo. Essa é uma forma de fazer. Aí está, dentro do meu código, como é que eu faço para saber quais são os livros que foram alugados? Eu tenho que varrer essa coleção de alunos, procurando aqueles que têm o ID, né, que tem essa chave, e procurar os livros que estão lá dentro. Ou, se a professora quer saber quais foram os alunos que alugaram livros, é mais fácil ainda. Então, ela vai procurar, nessa coleção de alunos, quem tem aquela chave biblioteca ID lá dentro.
Então, ou seja, esse layout aqui, ele é muito bom para a professora, que quer saber os livros, ou melhor, quais são os alunos que alugaram livros, mas é muito ruim para a tiazinha ali que cuida dos livros, etc., quer saber quem que está alugando o livro, porque ela tem que varrer todo mundo aqui para encontrar. Então, ou seja, facilita o lado do professor, mas dificulta o lado de quem controla os livros. Tá? Porque, assim, pensando em software, tá? Então a carga vai ser maior se eu quiser saber os livros que foram alugados. Eu tenho que varrer a coleção e procurar aquelas que estão com aquela chave lá dentro. E aí tem o outro lado também. Tá? Ó, só resumindo, adicionando a chave na coleção de alunos, uma chave chamada Biblioteca ID, facilita a pesquisa de quais alunos alugaram livros dentro da coleção de alunos e dificulta a pesquisa de quais livros foram alugados, pensando no lado da biblioteca ali dentro. Tá? E o segundo cenário é o inverso. A gente adiciona dentro da coleção de livros quais foram, ou melhor, qual foi o aluno que alugou aquele livro. Então, eu estou dizendo ali que o aluno Rolando, na data 9/9/2013, alugou o livro Aprenda MongoDB. Tá? Esse aqui é o inverso daquilo. Ele facilita muito para quem está controlando os livros, mas dificulta um pouco o processo de cada professor que quer saber quais foram os alunos que estão alugando livros. Tá? Isso aqui, assim, depois que esse aluno devolve esse livro, eu posso rodar um código ali dentro que remove essa chave de aluguel, ou move para um histórico, ou para alguma coisa, dentro da mesma coleção. Tá? E aí, o comando para saber, ou melhor, a query para saber quais são os livros que estão disponíveis, são todos os livros que não têm o ID aluguel. Então, se o livro não tem o ID aluguel, significa que ele está disponível em uma prateleira, qualquer aluno pode pegar. Se tiver o ID aluguel, significa que algum aluno alugou esse livro, ele não está disponível. Então, a gente usa aquele exists, true ou false, para fazer a pesquisa pelo ID, pela chave aluguel. E ali eu posso colocar N informações, o dia, a hora, a data, quanto tempo ele ficou com esse livro, etc. Ele devolveu esse livro, eu posso rodar um comando copy ou move, de pegar essa chave aluguel e mover para um histórico. Aí eu consigo saber no histórico de livros quais são os livros mais alugados, quanto tempo fica fora, quais foram os alunos que mais alugou, etc. Eu consigo gerar relatório muito fácil, de uma forma bastante simples, né, usando esse método, essa forma de pensar. Tá? E tem... Bom, essa aqui é a explicação que eu acabei de falar. Tá? E tem um terceiro cenário, que não é recomendado fazer, que é criar uma outra coleção chamada aluguéis, ou aluguel de livros, e adicionar o ID do aluno com o ID do livro que foi alugado. Só que isso é errado a gente fazer com o MongoDB. Por quê? Porque é uma forma muito relacional de se pensar. Então, a gente prefere sempre alterar alguma coleção. Tá? Primeiro, entender qual o foco daquilo lá. O foco é saber os livros que foram alugados. Beleza, então a gente muda a coleção de livros, que o trabalho vai ser menor para fazer aquilo. Eu posso adicionar histórico, quem foram os alunos, o tempo que cada livro ficou fora, se teve multa na hora de devolver ou não. E na hora de gerar relatório é muito fácil. Eu pego todos que tem aquele histórico, o ID histórico, pego aquele valor e guspo na tela. Está pronto o relatório. Ou faço uma somatória no máximo ali. Né? Aí depende de cada caso. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Ó. Aí, outra forma que os bancos não relacionais são bons, séries temporais. Então, imagina assim, eu tenho alguma coisa nos meus servidores, eu quero saber o consumo de memória dele. Então, criei um agentezinho ali, que todo segundo ele pega o consumo de memória e guarda no servidor, para eu gerar um gráfico depois, no fim do dia, de consumo de memória. Então, o que seria? Eu tenho um log naquele formato, tenho o timestamp e tenho o valor de memória que foi usado naquele momento. Então, cada segundo ele gera um desse. Eu tenho algumas maneiras de fazer isso no MongoDB. Primeiro, gravar cada registro em um documento separado. Só que aí, se a gente for pensar, vai acontecer isso aqui. Ó. Olha só como é que a gente começa a pensar de forma não relacional. A pergunta, como é que esses dados serão recuperados depois? É a pergunta que a gente precisa fazer. E a gente tem que considerar isso aqui, ó. Que um dia possui 86.400 segundos. Então, será por dia 86.400 documentos que a coleção vai crescer diariamente. Se eu quiser pegar o histórico de um mês, ou melhor, de um dia, serão 86.400. Se eu quiser pegar o histórico de um ano, serão 31 milhões de documentos. Isso para gerar um gráfico.
E como é que a gente consegue mudar isso no MongoDB? A gente pode começar a quebrar esse documento agregado por minuto. Então, imagina assim, o primeiro minuto de cada hora, a gente cria um documento para ele. Olha lá, ali eu estou pegando 23 horas e 6 minutos. Então, todos os segundos desse minuto, eu agrego em um subdocumento. Olha lá, Velois. Então, o primeiro minuto, 999, o 37º minuto, 00, 59, 20 mil. Qual que é a diferença que isso vai causar para o MongoDB depois? Não só para o MongoDB, mas para a aplicação como um todo. Um dia possui 1.440 documentos. Então, a gente cai de 86 mil documentos por dia para 1.400. Tá? Mas se eu quiser pegar o histórico de um ano, ainda serão quase um pouco mais de 500 mil de documentos para serem pesquisados. A gente pode agregar por hora, ou seja, pegar o mesmo conceito de minuto e, ao invés de agregar por minuto, vamos agregar isso, granularizar um pouco mais, né, e colocar isso por hora. Então, a gente sabe que uma hora tem 3.600 minutos, né, segundos, no caso, e a gente agrega o valor de cada hora. Então, ali a gente fala que às 23 horas, todos os documentos estão ali dentro. Fazer isso via software para o MongoDB é muito fácil, porque como ele cria tudo dinamicamente, então a gente vai dando o comando create ali e um set para atualizar aquilo. Então, primeiro segundo, pega o documento da 23ª hora, dá um set, primeiro segundo, depois dá um set, segundo segundo, terceiro segundo, até chegar no último segundo daquela hora. Que seria hora, isso aqui é hora, então é isso mesmo. E aí você agrega em um documento único, contendo todos os valores de uma hora inteira. Olha só, muda bastante. Um dia possui 24 horas, então você vai ter gravado no seu MongoDB apenas 24 documentos com toda a informação que você precisa. Então, se quiser pegar o histórico de um dia, vai ter que varrer apenas 24 documentos. De um ano, serão apenas 365 documentos para varrer, para gerar um gráfico, para gerar um relatório, alguma coisa. Então, esse é um tipo de aplicação que funciona muito bem para o MongoDB também, tá? Não somente isso. E o melhor esquema? Tá? A gente primeiro tem que entender a aplicação, como é que ela funciona, entender o modelo não relacional, isso vale para MongoDB, para Riak, para Cassandra, para Neo4j, para HBase, qualquer banco não relacional que você quiser, entender como é que ele funciona, entender os seus tipos de dados, tá? Conhecer bem a sua aplicação, aonde você quer chegar a curto, médio e longo prazo, e aí escalar bem a sua aplicação. A gente atende muitos clientes, muitas empresas que usam MongoDB. Então, é bastante comum. Ligam lá no nosso escritório, nossa, me disseram que o MongoDB é rápido, que ele é eficiente, não sei o quê, mas está dando bastante errado a minha aplicação, não escala, está lento. E a gente chega lá na consultoria, a gente já até sabe, já até brinca um pouquinho, mais um caso de banco modelado pensando de forma relacional. Dito e feito, a gente chega lá, tem 300 mil coleções, cada uma fazendo uma coisa. Então, cada aplicação precisa consultar várias coleções para imprimir o resultado, e aí fica lento mesmo. Aí a gente chega com uma proposta de arquitetura, de reorganizar aqueles dados em um único documento. Aí o cliente olha, nossa, mas o documento está enorme, não vai dar certo. Eu falei, gente, dá certo sim. Aí a gente faz uma POC, testa, valida, então muda totalmente aquela forma de pensar, né? Muda a arquitetura, muda código, é um trabalhinho bastante complicado de fazer, mas o resultado disso é muito bom, porque a aplicação voa. Tá? Então, o esquema bem definido é o que vai garantir o sucesso de qualquer aplicação não relacional. Assim como já aconteceu casos também, que é bastante curioso, né? Às vezes o cliente liga, eu quero usar MongoDB na minha empresa. Beleza, vamos lá olhar. A gente chega na empresa e fala, olha, não dá para usar MongoDB aqui. Eu até posso instalar, mas não é o tipo de dado que vai funcionar adequadamente para a sua empresa. Ah, mas por quê? Porque é modinha, é bonito, tá, eu quero usar. Mas não é bem isso que você precisa fazer. Então, você tem que entender o seu modelo de dados. Um arquiteto de dados, hoje em dia, tem que saber um pouquinho de grafos, um pouco de tipos de dados, entender esses bancos não relacionais e propor algo que realmente deixe a aplicação fluir. Tá? Então, o melhor esquema é o que é bastante eficiente na gravação, na leitura. Não existe mágica. Tá? Um bom esquema e um bom código é sucesso garantido. Tá? Então, a gente tem aí no Brasil EasyTaxi, Mercado Livre, Globo.com, Zap Imóveis, o Terra Networks, tudo aplicações que têm milhares de consultas por dia. A EasyTaxi é muito engraçado, porque chega uma sexta-feira à noite,
aí começa a chover em São Paulo, e começa a chover no Rio, o gráfico faz assim, ó, de pedidos de táxi, que todo mundo pede táxi. Então, o acesso aumenta muito. Tá? E eles criaram uma infra bastante elástica, bastante flexível, que em momentos que tem bastante demanda, essa infra começa a se autoescalar. Então, sobe mais charge, sobe mais máquina, aumenta a máquina na Amazon, reduz máquina na Amazon. Então, tem uma estrutura bastante elástica. Então, você não tem desperdício de dinheiro, porque, ou seja, segunda-feira de madrugada, ninguém pede táxi. Então, não precisa estar todos os servidores ligados. Desliga tudo, deixa só o que precisa. Aí, sexta-feira, no final do dia, chovendo e véspera de feriado, etc., quando aumenta o volume de táxis, começa a aumentar os volumes. A mesma coisa, Zap Imóveis, colocou um anúncio no Fantástico. O acesso ao site aumenta drasticamente. Tá? Então, não precisa estar toda a infra preparada, entendeu? Em momentos onde não tem muito acesso, ou quando você sabe que vai ter muito acesso, deixa uma infra já meio preparada, começou a ter acesso, ela começa a crescer dinamicamente. Então, a gente consegue fazer isso usando bancos não relacionais. Tá? É muito fácil. Até, muito fácil eu não diria que é, mas tem que, não é nada complicado de fazer. Tá? Pessoal, não sei se dá tempo para alguma pergunta. Aqui eu vou estar disponibilizando essa palestra, mas alguém tem alguma dúvida? Quer falar daí mesmo? Eu repito aqui. Tá, olha, ele fez uma pergunta legal. Tá? O MongoDB passou por uma grande mudança na versão 3.0, que é atual. Eles estão usando outro engine chamado WireTiger, que ele permite uma compactação de dados em disco absurdamente grande. Tá? Então, chega a 80% de compactação de um para o outro. Só que precisa fazer realmente uma migração. São engines diferentes. Tá? O Mmap versão 2, que é o atual, que é esse da versão 2, ele é bastante diferente. Como é que você faz essa migração? Sobe o seu banco antigo, ou sobe o 3 mesmo, né, mas sem pedir para ele subir no WireTiger. Se subir ele padrão, ele não sobe no WireTiger. Faz um dump dessa versão 2, MongoDump, etc., na sua própria base. Sobe a versão 3 com o parâmetro WireTiger para ele subir e importa esse dump. Você faz a migração. Tá? É isso que o pessoal faz. Ou se tem um réplica set na sua rede, sobe um dos réplicas com o WireTiger e os outros deixa como está. Coloca esse réplica na rede, assim que ele sincronizar os dados, você pode desligar os outros e deixar aquele como master. É o jeito mais rápido de migrar sem derrubar os dados. Tá? A gente migrou eu migrei um cliente grande essa semana retrasada, desculpe, que tinha mais de 10 bilhões de documentos, não podia parar de jeito nenhum, missão crítica, e a gente fez isso, subiu um réplica na rede dele, com o WireTiger, deixou chupar os dados, sincronizar as máquinas, né? Depois que sincronizou, a gente derrubou o antigo e a aplicação ficou funcionando sem perceber nada. Tá? E realmente dá uma diferença grande. Nesse cliente, a gente reduziu uns 60% o espaço em disco. Então, tinha alguns teras, eu não lembro os números agora, mas a gente reduziu em 60% o uso de espaço em disco fazendo isso. Tá? Então, o jeito mais fácil, dump. Migra de um lado, gera o dump da base antiga e migra para a base nova. O melhor jeito que tem, você não vai perder nada. Tá? Pessoal, acabou. Qualquer dúvida, eu vou estar por aqui no corredor, ou não sei se alguém anotou meu Twitter, que é @dump. Tá? Vocês podem me perguntar ou alguma coisa. Será um prazer falar com vocês. Obrigado, gente.